quando se chega aos 80 anos, quando os ossos doem com o frio da manhã e a memória começa a escolher o que quer guardar e o que prefere esquecer. A gente aprende que o tempo não perdoa ninguém. Ele passa por cima de reis e mendigos, de sábios e tolos, sem fazer distinção. Mas tem homens que o tempo deveria ter poupado. Homens que nasceram grandes demais para a época em que viveram. Eu vou lhes contar sobre um desses homens. Sentem-se. Fechem os olhos se quiserem. Deixem que minhas palavras carreguem vocês para um tempo que já não existe mais. Para uma época onde o mundo ainda acreditava em milagres e onde um homem magro, alto e de olhos que pareciam enxergar além do horizonte decidiu que ia mudar tudo. Seu nome era Nikola Tesla. E esta é a história de como ele iluminou o mundo e morreu na escuridão. Miho, o menino das tempestades. Era uma noite de inverno quando ele nasceu, 1856. Smiljan, uma aldeia tão pequena que se você piscasse enquanto passava por ela, nem saberia que ela existia. Era parte do Império Austríaco naquele tempo, um pedacinho esquecido da Croácia, onde o vento uivava entre as montanhas, e os lobos ainda eram mais do que histórias para assustar crianças. Dizem que naquela noite houve uma tempestade. Não uma tempestade comum, não. Uma daquelas que faz o céu inteiro se acender, que faz a terra tremer e os animais se esconderem. Os relâmpagos rasgavam o céu como se Deus estivesse furioso, como se estivesse escrevendo algo importante nas nuvens. A parteira, uma velha supersticiosa como só as velhas podem ser, olhou para a criança que acabara de nascer e sussurrou para a mãe: "Esse menino é filho da escuridão. Ele trará má sorte." Mas Juka, a mãe de Tesla, uma mulher forte como o ferro e sábia como as águas antigas, segurou o filho contra o peito e disse: "Não, ele é filho da luz." E como ela estava certa, como ela estava terrivelmente certa. O pequeno Nikola cresceu estranho, diferente. Enquanto outras crianças brincavam na lama e corriam atrás de galinhas, ele ficava horas olhando para o nada, vendo coisas que ninguém mais via. Imagens, visões, máquinas que ainda não existiam girando dentro de sua cabeça, como se já estivessem prontas, esperando apenas que alguém as construísse. Ele era um menino assombrado pelos próprios pensamentos. Quando tinha 5 anos, viu o irmão mais velho, Dane, morrer. Alguns dizem que foi um acidente com um cavalo. Outros murmuram coisas mais sombrias. Mas o que importa é que Nikola nunca se recuperou completamente daquela perda. Ele carregou a culpa, o peso, a sombra do irmão morto pelo resto da vida. E talvez tenha sido isso que o fez trabalhar tão duro, como se estivesse tentando viver por 2. Os anos passaram. Nikola estudou, devorou livros, memorizou obras inteiras. Tinha uma mente que funcionava como nenhuma outra. Fotográfica, matemática, obsessiva. Ele via equações onde outros viam apenas números. Ele via possibilidades onde outros viam apenas o impossível. E então, um dia, enquanto caminhava ao pôr do sol com um amigo em Budapeste, ele teve a visão. Parou no meio da rua. Seus olhos se arregalaram e, com um graveto, ali mesmo no chão empoeirado, começou a desenhar. Círculos, linhas, algo que ninguém mais conseguia entender. "Estou vendo", ele sussurrou. "Estou vendo o motor. Está girando, girando sem escovas, sem faíscas. É perfeito." Era o motor de corrente alternada. A invenção que mudaria o mundo. E ele tinha apenas 26 anos. Irmergur, a Terra Prometida. Em 1884, Nikola Tesla tinha uma mala velha, 4 centavos no bolso,
um caderno cheio de desenhos que ninguém entendia e uma carta de recomendação. A carta era para Thomas Edison, o homem mais famoso da América, o mago de Menlo Park, aquele que tinha inventado a lâmpada e feito Nova York brilhar. Quando o navio atracou no porto de Nova York, Tesla olhou para aquela cidade de ferro e fumaça, de prédios que tocavam o céu e multidões que se moviam como formigueiros humanos. E deve ter pensado: é aqui que vou construir o futuro. Mas a América não estava esperando por ele de braços abertos. Ele era estrangeiro, alto demais, magro demais. Falava com sotaque. Vestia-se de forma estranha. Tinha manias. Não apertava mãos. Tinha horror a germes. Contava tudo 3 vezes. Não suportava tocar em cabelos humanos. Para os americanos práticos e diretos, ele parecia esquisito. Mas Thomas Edison o contratou. Não porque acreditava nele, mas porque precisava de alguém que trabalhasse duro e não reclamasse. E Tesla trabalhou. Deus, como ele trabalhou! 18 horas por dia, consertando máquinas, melhorando dínamos, resolvendo problemas que ninguém mais conseguia resolver. Edison prometeu a ele $50 mil se conseguisse melhorar os geradores de corrente contínua. Tesla conseguiu. E quando foi cobrar o pagamento, Edison riu. Riu na cara dele e disse: Tesla, você não entende o humor americano. $50 mil. Uma fortuna. Uma promessa. Uma mentira. Tesla saiu daquela fábrica com o coração partido e a dignidade ferida. Mas também com algo mais perigoso: determinação. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o começo da maior guerra tecnológica da história. Nirda, a guerra das correntes. Vocês precisam entender uma coisa. Edison não era um homem mau. Ele era humano, ambicioso, orgulhoso, protetor de seu império. E ele tinha construído todo um mundo ao redor da corrente contínua. A DC. Fios de cobre por toda Nova York. Lâmpadas, investidores, dinheiro, poder. E então aparece Tesla com sua corrente alternada, a AC, dizendo que é melhor, mais eficiente, que pode viajar longas distâncias sem perder energia. Para Edison, isso não era apenas uma ameaça técnica, era uma ameaça existencial. E assim começou a guerra. Edison, o homem prático e implacável, decidiu que se não podia vencer Tesla com ciência, venceria com medo. Ele começou uma campanha para convencer o mundo de que a corrente alternada era perigosa, mortal, diabólica. Organizou demonstrações públicas onde eletrocutava animais, cães, cavalos, até um elefante chamado Topsy, usando corrente alternada. Queria associar a invenção de Tesla com morte e perigo. Chegou até a apoiar a criação da cadeira elétrica, insistindo que ela usasse corrente alternada, para que as pessoas associassem a AC com execução e horror. Mas Tesla continuou trabalhando. Ele não tinha a personalidade para o confronto. Não tinha o instinto para o marketing ou para a guerra suja. Ele tinha apenas suas ideias e sua convicção inabalável de que estava certo. E então apareceu George Westinghouse, um empresário visionário que viu em Tesla não apenas um inventor, mas o futuro. Westinghouse comprou as patentes de Tesla, deu a ele recursos, espaço para trabalhar, respeito. Juntos, eles fariam algo impossível. Em 1893, na Exposição Mundial de Chicago, Tesla e Westinghouse iluminaram toda a feira usando corrente alternada. Milhares de lâmpadas brilhando ao mesmo tempo, uma cidade inteira de luz artificial, um espetáculo que deixou multidões boquiabertas. Naquela noite, o mundo inteiro viu o futuro.
e o futuro era alternado. Edison havia perdido. Tesla havia vencido. Mas vitórias nem sempre significam felicidade. Jules, o homem que podia fazer relâmpagos. Depois da exposição mundial, Tesla tornou-se famoso. Não tanto quanto Edison, mas o suficiente para que as pessoas prestassem atenção. Ele dava palestras onde segurava lâmpadas fluorescentes nas mãos e elas acendiam sem fios, apenas pela proximidade de seu corpo com os campos elétricos. Parecia mágica? Parecia impossível. Ele sonhava grande. Sempre sonhava grande demais. Queria transmitir energia sem fios pelo ar, como se eletricidade fosse rádio, como se pudesse envolver o mundo inteiro em uma rede invisível de energia livre e abundante. Em Colorado Springs, ele construiu um laboratório. E lá, naquela terra de tempestades e horizontes infinitos, ele fez experimentos que pareciam coisa de Deus ou de louco. Criou relâmpagos artificiais de 40 metros de comprimento. Fez a terra tremer. Queimou o gerador da cidade inteira. As pessoas tinham medo dele. Admiravam-no. Não conseguiam entender se ele era gênio ou lunático. Talvez fosse os dois. Ele dizia que conseguia captar sinais de outros planetas, que ouvia vozes vindas de Marte. Jornalistas riam. Cientistas duvidavam. Mas Tesla não se importava. Ele via além, sempre viu. Então veio Wardenclyffe. Wardenclyffe, o sonho final. A torre que transmitiria energia e informação para o mundo inteiro sem fios. Comunicação global. Energia gratuita para toda a humanidade. J.P. Morgan, o banqueiro mais poderoso do mundo, investiu nele. Mas quando descobriu que Tesla queria dar energia de graça, cortou o financiamento. Se qualquer um pode pegar energia do ar, Morgan teria dito, onde está o lucro? E ali, naquela frase, está toda a tragédia de Tesla. Ele não pensava em dinheiro, pensava em humanidade. E o mundo não funcionava assim. Wardenclyffe nunca foi terminada. A torre ficou ali, inacabada, enferrujando, um monumento ao que poderia ter sido. Tesla nunca se recuperou dessa derrota. Seu coração partiu-se de uma forma que nunca mais se remendou. A solidão de um gênio. Os anos seguintes foram duros, cruéis até. Tesla continuou inventando, registrou mais de 300 patentes, imaginem. Mas o dinheiro sempre escorria entre seus dedos. Ele era generoso demais, ingênuo demais, confiava nas pessoas erradas, assinava contratos sem ler, dava suas ideias de graça para aqueles que prometiam fazer algo bom com elas. E assim, aos poucos, ele foi sendo esquecido. O mundo seguiu em frente. Edison morreu coberto de honras. Marconi ganhou o Nobel pela invenção do rádio usando 17 patentes de Tesla. Outros homens ficaram ricos com as ideias dele. E Tesla? Tesla morava em quartos de hotel cada vez mais baratos. Alimentava pombos nas praças. Falava sozinho. As pessoas apontavam para ele na rua e sussurravam. Aquele é o maluco que acha que pode falar com alienígenas. Mas ele não estava louco. Ele estava cansado. Cansado de não ser compreendido. Cansado de estar sempre um passo à frente de um mundo que preferia caminhar devagar. Cansado de ser brilhante e invisível ao mesmo tempo. Ele nunca se casou. Dizia que o amor e a genialidade não podiam coexistir. Que ele tinha se casado com a ciência e que ela era uma esposa ciumenta que não tolerava rivais. Talvez fosse verdade. Ou talvez fosse apenas medo. Medo de deixar alguém entrar, de ser vulnerável, de descobrir que mesmo gênios sangram. Ele passava horas alimentando pombos. Tinha uma preferida, uma pomba branca com pontas cinzas nas asas.
Ele dizia que ela o amava, que era a única que o amava. E quando ela morreu, ele disse: algo dentro de mim morreu também. Meu trabalho acabou. Como pode um homem que iluminou o mundo morrer tão sozinho? Como pode um homem que deu eletricidade para a humanidade passar seus últimos dias na escuridão de um quarto barato? Threne. O último inverno. 7 de janeiro de 1943. Nova York estava gelada. A Segunda Guerra Mundial rasgava o mundo ao meio. As ruas estavam quietas, cobertas de neve. No Hotel New Yorker, quarto 333 ou 37, Nikola Tesla jazia em sua cama. Tinha 86 anos, estava sozinho. Nenhuma família, nenhum amigo próximo. Apenas lembranças e fantasmas. Ele pediu para não ser perturbado. Colocou uma placa na porta. Não incomodar. E ali, naquele quartinho silencioso, rodeado pelas próprias invenções, a luz elétrica que ele havia aperfeiçoado brilhando suavemente no teto, seu coração parou de bater. Encontraram-no 2 dias depois. Não houve funeral grandioso. Não houve multidões chorando. Não houve presidentes prestando homenagens. Apenas algumas poucas pessoas que ainda se lembravam de quem ele tinha sido, do que ele tinha feito, seus papéis, seus projetos, suas últimas ideias sobre armas de energia, sobre comunicação com outras dimensões, sobre coisas que ainda hoje não entendemos completamente, foram confiscados pelo governo. Classificados, escondidos, até morto. Ele era perigoso demais, visionário demais, e o mundo seguiu girando. O legado. Vocês sabem, quando se tem 80 anos e se olha para trás, para todos os homens que vieram e se foram, percebe-se algo. Percebe-se que o verdadeiro valor de uma vida não está no que ela acumulou, mas no que ela deixou. Tesla morreu pobre, morreu sozinho, morreu esquecido. Mas olhem ao redor de vocês agora. Cada lâmpada que acende quando vocês apertam o interruptor, Tesla. Cada tomada na parede, Tesla. O motor elétrico de cada máquina, de cada carro elétrico, de cada ventilador, Tesla. O rádio, a comunicação sem fio, os controles remotos, os raios X, a ressonância magnética, até os fundamentos da internet e da transmissão de dados, tudo tem um pedaço dele. Ele literalmente construiu o século XX. E ainda assim, quantas pessoas conhecem seu nome? Quantas escolas ensinam sobre ele? Quantas crianças crescem sabendo que o mundo moderno existe porque um homem magro e estranho decidiu que ia fazer o impossível? Edison tem museus. Marconi tem o Nobel. Morgan tem bancos com seu nome. Tesla tem... o quê? Uma unidade de medida magnética? Uma empresa de carros elétricos que se apropriou de seu nome sem pagar royalties à sua memória? É isso que fazemos com nossos visionários. Usamos suas ideias, nos beneficiamos de seu trabalho e então os esquecemos. Os deixamos morrer sozinhos enquanto contamos o dinheiro que ganhamos com suas invenções. Mas eu me lembro. E por isso estou contando esta história a vocês. Unkagrur, o fim de tudo. Sabem, há uma coisa que Tesla disse uma vez, em uma de suas últimas entrevistas. Ele estava velho, frágil, quase esquecido. O repórter perguntou se ele se arrependia de alguma coisa. Tesla ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos, aqueles olhos que uma vez tinham enxergado o futuro, estavam distantes, perdidos em algum lugar entre a memória e o sonho. Então, ele disse: eu não trabalhei para o presente. Trabalhei para o futuro. E o futuro é deles. Se eles forem dignos dele, deles, de vocês. E eu me pergunto, somos?
Somos dignos? Dignos de um homem que preferiu morrer pobre a vender suas ideias para serem usadas como armas? Dignos de um homem que sonhava em dar energia gratuita ao mundo, enquanto os poderosos sonhavam apenas em cobrar por ela? Dignos de um homem que via a humanidade não pelo que era, mas pelo que poderia ser? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas sei disso. Enquanto houver pessoas que se lembrem, pessoas que contem sua história, pessoas que olhem para o céu durante uma tempestade e pensem nos relâmpagos que ele aprendeu a domesticar, então Nikola Tesla não morreu sozinho naquele quarto de hotel. Ele vive em cada faísca, em cada corrente que flui pelos fios, em cada luz que afasta a escuridão. Ele vive porque ensinou ao mundo algo que ele mesmo nunca aprendeu completamente: que a grandeza não está em ser lembrado ou celebrado. A grandeza está em fazer o trabalho, em acender a luz, em deixar o mundo um pouco menos escuro do que era quando você chegou. Nadri, as últimas palavras. Eu estou cansado agora. Minhas palavras estão se esgotando como se esgotaram minhas forças há muito tempo atrás. Mas antes de terminar, deixem-me dizer isso. Cuidem dos sonhadores, dos estranhos, dos que veem coisas que ninguém mais vê, dos que trabalham enquanto outros dormem, dos que acreditam no impossível até que ele se torne inevitável. Porque são esses homens e mulheres, esses visionários desajustados e incompreendidos, que carregam o futuro nas costas. E quando eles caem, quando o peso fica grande demais, quando o mundo não escuta e o dinheiro acaba e a solidão aperta, estejam lá. Lembrem-se deles. Contem suas histórias, para que nunca mais um gênio morra sozinho em um quarto de hotel, enquanto o mundo que ele iluminou segue brilhando indiferente. Nikola Tesla nasceu em uma noite de tempestade. E quando morreu, o mundo perdeu um pouco de sua luz. Mas a luz que ele criou, essa luz ainda brilha, e brilhará para sempre, enquanto houver quem se lembre, enquanto houver quem conte a história do homem que viu o futuro, do homem que domou os relâmpagos, do homem que iluminou o mundo e morreu na escuridão. Silêncio. O velho fecha os olhos. Sua história terminou. Mas a de Tesla nunca terminará. Enquanto a luz brilhar, enquanto houver memória, enquanto houver aqueles que ousam sonhar o impossível.